Pessoas que estão invadindo a Coreia do Sul, tudo bem com vocês? É isso aí, minha gente. Aparentemente, a China começou uma invasão na Coreia do Sul. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre mais uma reivindicação territorial chinesa, desta vez sobre a Coreia do Sul. E lá vem. A sua empresa pode estar correndo um sério risco sem você saber. Eu não tenho empresa, não tem problema. Uma conta do Instagram ou começar com um pouco de história e geografia. A área em questão está localizada na chamada Zona de Medidas Provisórias, criada em 2001 através de um acordo temporário entre a China e a Coreia do Sul, que buscava evitar conflitos diretos sobre as zonas econômicas exclusivas sobrepostas dos dois países. Eu acho muito interessante isso aí, né? A galera desenha umas linhas no mar ali e fala, ó, isso aqui é nosso. E é isso aí. E as linhas são todas tortas, né? E aí uma linha sobrepõe a outra. É isso aí, vida que segue, né? Segundo o acordo, dentro dessa zona, são permitidas apenas atividades de pesca, enquanto uma solução permanente para a delimitação definitiva das fronteiras marítimas está sendo trabalhada por comissões de ambos os países. Entretanto, os eventos recentes mostram que Pequim está utilizando interpretações flexíveis desse acordo. O quê? Políticos fazendo interpretações flexíveis de acordos e leis? Não, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Meu Deus, é sério? Tô passado. Ao instalar gigantescas estruturas, descritas oficialmente como instalações de apoio à pesca... Isso é um navio pesqueiro, né? Eu acho que ele tá mencionando não é esse navio da foto aí, né? A China está efetivamente mudando a dinâmica da região. Essas instalações, pode ser isso aí, né? Algumas medindo mais de 50 metros de altura, representam mais do que simples infraestrutura. Eu fui atrás da notícia disso aí, né, para ver se tinha fonte e tal, e eu só achei fonte da Coreia do Sul. Eu não sei se essas fotos aí são reais, eu não achei nem... Desculpa. Eu não achei nem coisa do governo chinês falando sobre isso, tá? Esses 50 metros, os caras falam que é o comprimento mais a altura, dava 50 metros de diâmetro. Então, 50 metros de altura são 7 andares, um prédio de 7 andares. Então, os navios não tem 7 andares de altura, né? Os 50 metros é a dimensão inteira do navio. Elas são sinais claros de uma estratégia chinesa de expansão e consolidação territorial em águas contestadas. Para entender a estratégia chinesa no Mar Amarelo, é essencial analisar como Pequim tem lidado com outras disputas territoriais no Pacífico. O caso mais conhecido é o do Mar do Sul da China, uma região onde Pequim reivindica quase a totalidade do território através da controversa Linha de 9 Traços. Que hoje já são 11 traços, né? Não são nem 9, são 11. Uma reivindicação que é contestada por vários países, incluindo o Vietnã, Filipinas, Malásia e Brunei, que também possuem interesses na região. Desde 2013, a China vem construindo ilhas artificiais no Mar do Sul da China, equipando-as com pistas de pouso, portos e instalações militares, com os chineses justificando essas estruturas como necessárias para fins civis. Mas, na prática, servem apenas para fortalecer a presença militar chinesa na região e desafiar a livre navegação garantida pelo direito internacional. Vamos lá, né? A China faz essa questão das ilhas aí por um motivo bem simples. Os Estados Unidos estão cercando a China. E a China está fazendo o quê? A China está se preparando para o dia que os Estados Unidos empurrarem eles para uma guerra. As ilhas não são mais nada além disso, cara. Se não tivesse os Estados Unidos literalmente fazendo um cinturão de base militar ao redor da China, a China não precisaria ter essas ilhas artificiais aí, com pista de pouso, com base militar e etc. Né? Não precisaria.
Simplesmente não precisaria, cara. Tanto que começa depois do Xi Jinping, né? 2003. O Xi Jinping começa como presidente da China em 2012. Então, é uma reação, cara. É uma reação. E aí, não é nem uma discussão se está certo ou se está errado. Porque não tem desculpa, se é bom ou mal, né? Porque não tem isso em geopolítica. É uma reação. Os Estados Unidos, se eles não fizessem tanta base militar ao redor da China, a China precisaria dessas ilhas artificiais? Provavelmente não, né, cara? Outro grande ponto de tensão na região é Taiwan. Pequim considera a ilha como parte do seu território soberano, apesar de, na prática, Taiwan operar como um estado independente. As tensões aumentaram nos últimos anos, com a China realizando exercícios militares próximos à ilha, simulando ataques aéreos e invasões anfíbias. Peraí. Eu vim do canal do Rubão. Eu tô até com receio já. Ele falou de mim de novo? Ele falou de mim de novo, cara? Se o cara vir falar que veio do... Pelo menos o cara disse que adorou meu canal. Mas o Rubão falou de mim de novo, a gente vai se divertir aqui hoje, né? Já me manda link aí. E os Estados Unidos, pelo seu lado, intensificando o seu apoio a Taipei, alimentando a possibilidade de um confronto. As disputas territoriais entre China e Coreia do Sul não são recentes. Um dos pontos mais emblemáticos é a disputa sobre a área de Yeodo, ou Suian, como é chamada pelos chineses. Embora esteja localizada fora das zonas econômicas exclusivas de ambos os países, a Coreia do Sul estabeleceu um centro de pesquisa marinha na área, levando a grandes protestos de Pequim. Outro ponto de tensão... Ah, tá, aí tudo certo, né? Os caras podem meter lá um centro de pesquisa marinha, que é o que eles dizem, e aí não tem problema. Mas se a China faz um negócio parecido, aí tá errado. São as atividades de pesca ilegal por parte de embarcações chinesas nas águas sul-coreanas. Um problema que tem gerado atritos constantes, com a guarda costeira sul-coreana intensificando as suas operações para coibir tais práticas. Gente, vamos só lembrar de um negócio aqui, né? Esses dias, acho que foi semana passada, né? Hoje no Mundo Militar, que é esse canal que a gente está fazendo react aqui, o cara postou uma parada no Instagram e ele copiou e colou no texto da foto do Instagram o prompt do que ele pediu o ChatGPT para fazer. Então a gente agora tem uma confirmação que ele usa o ChatGPT para fazer roteiro, né? Então a gente tem que, né? Às vezes dá um desconto aqui, né? Porque assim, ele tá falando aqui, porque a China invade águas da Coreia do Sul para pesca ilegal. Cadê o exemplo? Tem que ter exemplo aqui. Tem foto disso, tem exemplo, tem alguma coisa da Coreia do Sul reclamando oficialmente. Só citar, assim, é muito vago, né? Esses eventos revelam um padrão de disputas que envolvem não apenas questões... Tipo, e que imagem que é essa? Essa imagem pode ser em qualquer lugar, né? Qualquer lugar. ...territoriais, mas também interesses econômicos e estratégicos, evidenciando a complexidade do relacionamento bilateral. Para entender a magnitude da recente ação de Pequim, é importante observar o contexto mais amplo das atividades chinesas em toda aquela região. Desde abril de 2024, a China vem implementando estruturas semelhantes em áreas disputadas, com esses movimentos coincidindo com uma grande crise política interna na Coreia do Sul. Olha só, assim, existe umas coincidências, né? Eu vou chamar assim, bem interessantes quando tem alguns protestos em alguns países que são baba-ovo dos Estados Unidos. A gente está vendo aqui, aparentemente, uma mulher coreana segurando um cartaz em inglês, falando parem com o roubo, né? Stop the steal. E na barriga dela tem uma bandeira dos Estados Unidos. Ai, cara, assim... a gente vê isso, assim, comumente, né, cara? Os caras não sabem nem disfarçar, né? Nossa, mano.
Disfarça mais, cara, porque a gente já tá acostumado com esse modus operandi aí. Disfarça, maluco. Que muitos analistas acreditam estar sendo explorada pela China como uma janela de oportunidade. Vale lembrar que as atividades chinesas não se limitam ao Mar Amarelo e ao Mar do Sul da China, com o país tendo um longo histórico de disputas similares em outras áreas marítimas, incluindo até mesmo o Japão. Sim, eu não entendo muito dessas disputas marítimas da China, além de um pouco ali do Mar do Sul da China, né? Então, do Mar do Amarelo, Mar do Japão, eu não entendo nada. Mas obviamente, de novo, né, a gente vai voltar para aquela questão que eu comentei antes das bases militares dos Estados Unidos. O K-pop foi proibido aqui na China, né? K-drama, K-pop foi proibido aqui na China por um tempo, porque a Coreia do Sul meteu lá uma base ou foi um radar para detectar coisa que vinha da China, um radar especial, ou foi uma base de lançamento de míssil. Uma parada assim, dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos, né, mandam na Coreia do Sul. E aí eles aceitaram e a China falou, beleza, então não tem mais K-pop na China, não tem mais um monte de coisa na China. Então tem toda essa dinâmica, né? Que a gente tem que entender sempre o contexto das coisas. Não pode simplesmente falar, olha, a China está fazendo isso aqui, mas ok, o que aconteceu antes? Né? O que o Japão fez na China na Segunda Guerra Mundial e continua com essas ideias fascistas de expansão japonesa, sabe? Tem sempre um contexto nas coisas, que, de novo, não quer dizer que a China está certa, ou a China tá errada, quer dizer que a China é boazinha, ou a China é malvada, o Japão é bonzinho, o Japão é malvado. Quer dizer, o Japão era malvado quando era fascista, né? Não é isso, né? Mas as ações, às vezes, elas têm motivos, né? Não é simplesmente, vamos construir uma ilha artificial aqui porque a gente quer. Qual que é a ideia por trás disso? Esses padrões indicam uma estratégia deliberada de Pequim para estabelecer precedentes territoriais e ganhar vantagem em futuras negociações. O Mar Amarelo ocupa uma posição crítica no mapa geopolítico da Ásia Oriental. Além de ser uma rota estratégica para o comércio marítimo, é também uma área muito rica em recursos naturais. Dois dos maiores portos da China saem de lá, né? Que é Ningbo e Xangai. É um do lado do outro, inclusive. Então é muito importante que a China tenha um acesso livre àquela região. E por isso, para a China, consolidar o controle sobre essa região significa aumentar a sua influência econômica e militar. O Instituto Azan de Estudos Políticos apontou que, além das construções, a China tem conduzido exercícios militares na área, sinalizando as suas intenções de estabelecer o controle efetivo sobre a região, com isso não apenas preocupando os países vizinhos, mas também os aliados ocidentais da Coreia do Sul, com destaque para os Estados Unidos, que mantêm uma forte presença militar no país. Quem? Os Estados Unidos! Olha ali quem tá na foto, os Navy SEALs! Ui! Os Navy SEALs! Ui! Asian Association of Policy Studies, Progression and Challenge. Ok, quem que banca vocês? Vamos ver aqui, vamos ver sobre nós. Estamos vendo aqui quem que... e tem chinês também, que interessante. É uma organização internacional, blá, 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 blá. Ok, não fala aqui, né? Vou ter que procurar aqui com mais detalhe. Tem gente de Hong Kong, Coreia, Estados Unidos. Ok, interessante. Ok. Depois eu procuro para saber quem paga essa galera aqui. Aí, ó, os Navy SEALs. Ui. Um aspecto crucial a se considerar é o efeito dominó. Se a China conseguir solidificar a sua presença no Mar Amarelo sem grande resistência, isso poderá encorajar movimentos similares em outras áreas disputadas, desafiando diretamente a ordem internacional baseada em regras e afetando diretamente diversos outros países na área, incluindo o Japão. Essa parte desse texto foi literalmente traduzido do inglês. Essa ordem internacional baseada em regras é uma expressão em inglês, Rules-Based Order. International Rules-Based Order. É literalmente traduzido, porque a gente não usa essa frase em português. É uma tradução literal. Essa regra
internacional foi desenhada por quem, Marcelo? Marcelo é o cara do Hoje no Mundo Militar. Foi desenhada pelos países colonizadores safados, ditos Estados Unidos, Europa, etc., né? E o próprio Japão, quando eles ainda eram uma potência militar, né? E depois o Japão fascista, etc. Então, assim, a China desafiar, cara, esses países desafiaram antes, né? Porque eles não... regras de ordem internacional não existem desde o começo da humanidade. Os caras fizeram isso, sei lá, 200 anos atrás. Porque não existia Estados Unidos há 300 anos atrás. Então, né? Não é uma parada que sempre existiu na humanidade e a gente deveria aceitar, né? E sempre vem essa ideia do medo, né? Olha, se a China tomar esse pedacinho de terra aqui, vai criar um efeito dominó e a China vai começar a tomar tudo, que é a mesma conversa que a gente vê com a Rússia. Se a Rússia tomar ali aquela parte da Ucrânia, a Rússia vai sair invadindo tudo e vai bater em Paris. A gente não vê isso aí para os Estados Unidos, por exemplo, né? Que literalmente invade vários países. Vários. Os caras têm uma base militar em Guantánamo que faz parte de Cuba. Tá? Então, é sempre assim. É a China e a Rússia? Não, vai gerar um efeito dominó, eles vão se sentir seguros para invadir um monte de lugar. E a OTAN? E os Estados Unidos? Os caras invadem, cometem genocídio, né? E aí pode, né? Porque são eles que criaram a ordem baseada em regras internacionais, né? Para a Coreia do Sul, essa situação representa um teste complexo de diplomacia e estratégia. O governo sul-coreano enfrenta graves dificuldades políticas internas após a destituição do ex-presidente Yoon Suk-yeol, o que limita muito a sua capacidade de resposta. Além disso, existe uma preocupação de que uma reação agressiva possa levar a uma escalada militar, algo que Seul deseja evitar a todo custo. Porque Seul não tem condição de fazer 2 horas de guerra contra a China. Há também a questão da cooperação internacional. A Coreia do Sul precisará trabalhar em conjunto com seus aliados, especialmente os Estados Unidos, para criar uma Os Estados Unidos, frente unificada para conter as ambições chinesas sem comprometer a estabilidade regional. Essa disputa no Mar Amarelo é mais do que um conflito bilateral entre a China e a Coreia do Sul. É um microcosmo de um fenômeno muito maior, a transformação da ordem global. A China está claramente empenhada em reescrever as regras do jogo, desafiando a hegemonia ocidental e consolidando a sua posição como uma superpotência. Marcelo, vamos lá. O Ocidente geográfico é uma parte bem grande do mundo, né? E esse Ocidente geográfico inclui parte da África, América Latina. E a América Latina, e aí vamos falar de América Latina incluindo do México para baixo, né? Que o México faz parte da América do Norte, mas vamos considerar a América Latina todo mundo dali para baixo. Esse povo tá cagando e andando porque a Coreia do Sul e a China fazem no Mar Amarelo, né? Vamos ser bem sinceros. E esse povo tem zero ingerência nessas regras internacionais que tu tá citando aí, que a China tá quebrando essas regras internacionais. Então, quando se fala de Ocidente, tem que se criar um nome para o que eu chamo de Ocidente branco rico, né? Que é os Estados Unidos, Europa, Canadá, Austrália, que entra nessa fita também, apesar de não ser Ocidente. Porque os países africanos que estão no Ocidente, os países da América Latina, da América Central, do Caribe, que estão no Ocidente, eles não criaram nenhuma dessas regras internacionais, né? E a gente também é Ocidente. Só que o Ocidente é uma ideia, né? O Ocidente é ideia, o Ocidente não é uma posição geográfica. Então, quando eles falam Ocidente, é um bando de país branco rico. Para a Coreia do Sul e os seus aliados, a questão central é como responder. Aí, ó. Vamos voltar aqui? Vamos, né? Vamos voltar aos avisos aqui. Gente, aqui não pode xingar ninguém, tá? Não pode xingar o pessoal da live, não pode xingar o pessoal do chat, não pode xingar o Marcelo, né? Hoje no Mundo Militar. E, obviamente, não pode me xingar, né? Então, cara, você está banido do Durantistão. Tchau, tchau, tchau.
a essa ascensão sem comprometer a paz e a segurança na região. Com isso, ilustrando bem como disputas territoriais podem ter ramificações que vão muito além das fronteiras imediatas dos países. Cara, pode ter, assim, como pode não ter, sabe? Como pode não ter. Como não pode acontecer nada. Né? Mas tá aí, a China invadindo a Coreia do Sul. Não vai mais ter K-pop pra ninguém.